Olá, eu estou aqui com o Fábio Macedo, ele é diretor comercial da EasyInvest. Fábio, EasyInvest é uma corretora independente, mais uma corretora independente, está cheia de corretora no mercado, crescendo. Me fala um pouco desse mercado que vocês estão atuando, quais são as oportunidades que vocês estão vendo aí? Bom, a EasyInvest é uma corretora que ela tem mais de 50 anos de história. A gente focou bastante nesse modelo eletrônico de atuação com os nossos clientes de 2012, 2013 para cá, onde nós desenvolvemos um portal para que o cliente tivesse acesso a todos os produtos de investimentos. Até então nós tínhamos basicamente produtos direcionados à renda variável, e aí a gente identificou que a necessidade do brasileiro como investimentos como um todo era muito grande. Então a gente começou a oferecer não só o Tesouro Direto, que é realmente uma porta de entrada para aquelas pessoas que ainda estão com dúvidas de como investir, de como dar o seu primeiro passo fora dos grandes bancos, como todos os produtos, como CDB, LCA, LCI, fundos de investimentos, debêntures, enfim, uma prateleira completa de produtos financeiros, onde o cliente, por conta própria, ele vai lá e acaba comprando aquilo que para ele faz mais sentido, o que é melhor para ele como investidor. Sim. Vocês, ao contrário de outras corretoras, vocês não indicam nenhum produto, né? Vocês não indicam qual é o investimento que o investidor precisa fazer, né? Isso. O nosso objetivo aqui é educar o investidor para que ele sim tome a decisão do que é melhor fazer, do que é melhor para ele fazer para a carteira dele, tá? A gente acredita muito que educando as pessoas vão enxergar e vão identificar as características dos produtos, os riscos, e acabam investindo de uma forma sem nenhum tipo de viés ou sem nenhum tipo de interesse escuso, né? Ela vai efetivamente comprar aquilo que é melhor para ela. Entendi. E como é que você vê as oportunidades desse mercado, né? Ou seja, quando se fala em investimento no Brasil, é um mercado voltado para poucas pessoas e boa parte desse pequeno grupo está nos grandes bancos, né? Quais são as oportunidades? Então, eu acho que quando a gente fala de oportunidades de investimento numa corretora, eu acho que ele envolve não só o produto financeiro em si, como uma experiência completa. Então a nossa preocupação aqui é que o cliente, desde o primeiro momento, ele tenha uma satisfação e tenha facilidade para ter esse momento de investimentos fácil. Então, como exemplo, né, um processo de cadastro aqui conosco é muito simples. É um formato eletrônico, em 5 minutos a conta dele está aberta. Eventualmente a gente pede um ou outro documento caso não seja feito algumas validações, todo no formato eletrônico, mas boa parte do cadastro já é eletrônico. Uma vez que esse cliente fez o cadastro, ele automaticamente já começa a ser educado sobre as características dos produtos, sobre como fazer os seus investimentos, e até ele encontrar o produto que para ele faz mais sentido. Então a gente imagina, e a nossa proposta é que ele tenha essa jornada muito amigável. Então, hoje você vai abrir uma conta numa instituição financeira mais tradicional, você leva alguns dias para abrir, os custos são muito elevados, aqui a gente não cobra taxa para nenhum tipo de investimentos, né? A dificuldade de encontrar determinadas informações, então a gente se preocupa com o processo inteiro. E é um mercado crescente, ou seja, tem muita oportunidade para vocês crescerem? Como é que... O mercado ele vem crescendo a números muito grandes. A gente nota que a grande maioria dos investidores que abrem conta aqui na EasyInvest são investidores que estão vindo dos grandes bancos. Qual que é o primeiro objetivo deles, né? Aliás, as principais dúvidas iniciais. Quem que é essa corretora? Meu dinheiro está seguro? Como é que eu faço para mandar dinheiro? Os meus títulos estão aonde? E aí a gente começa a educar explicando que nós somos o intermediador, né? Então a gente encontra, de um lado, as instituições financeiras, as empresas que têm necessidade de capital e oferecem produtos financeiros, e do outro lado, os investidores que têm recursos disponíveis. Então a gente fica aqui no meio apresentando produtos da melhor forma possível para ele comprar. O que a gente apresenta muito os riscos que estão envolvidos numa operação como essa. Então, a gente explica para os investidores que os recursos deles e os títulos que eles compram estão custodiados nas maiores câmaras, que é a B3, a antiga CETIP, na CBLC, que é o caso do Tesouro Direto. Então, eventualmente, se ocorrer qualquer problema com a corretora, o dinheiro dele não está aqui, ele está guardado, como se fosse um cofre. Então, a gente vai explicando para que o investidor naturalmente veja que a coisa é segura, que funciona, né? E é muito engraçado que tem muita gente que acaba mandando R$100, aí retira os R$100 para ver se funciona, aí começa a mandar dinheiro para começar a operar efetivamente. E como é que você avalia o grau de conhecimento do brasileiro a respeito de oportunidade de investimento?
Bom, a gente percebe aqui pela nossa base de clientes que a gente tem um grande público jovem que está procurando novas alternativas, que está realmente se preocupando com o futuro. E eu acho que a gente acredita muito isso ao processo de educação financeira. Tá? Então essa é uma grande parte da procura, por isso que a gente oferece muito a usabilidade, dispositivos móveis para que esses investidores tenham acesso a esses produtos financeiros. Mas ele já chega sabendo, por exemplo, o que é CDI, os riscos de uma renda variável, o que é fundo de investimento, como funcionam? Já sabem isso? Não, o que a gente percebe é que eles têm muitos anseios sobre os produtos financeiros, mas há necessidade de educação. E é por isso que uma grande parte do nosso trabalho é justamente educar, através de lives, webinars, no nosso canal do YouTube. A gente tem muita régua de relacionamento, onde a gente vai municiando os clientes com as informações precisas para que eles tomem as melhores decisões. E aí, eu falei, na verdade, um pouco desse público jovem, mas como a base do brasileiro, na verdade, é muito grande, você tem várias pessoas em vários perfis. Umas procurando ganhar dinheiro a qualquer custo, ficar rico rápido. Outras pessoas querendo, com o passar dos anos, engordar os seus investimentos, os seus recursos. E tem muita gente também que a expectativa é manter um poder de compra, né? O seu poder de compra, o seu recurso não ser comido pela inflação. Sim. Então você tem vários perfis. E qual que é o potencial do mercado? Ou seja, você acha que tem. Qual que é o tamanho do público que a Isinvest e outras corretoras independentes podem pegar? Então, esse é um número, assim, cada um vai ter uma informação, mas hoje, se a gente pensar numa população economicamente ativa de 40 milhões de pessoas, se a gente estiver falando pelo menos 20, 30% disso daí, é um número extremamente real. 10, 15 milhões de investidores. É um número totalmente aceitável. Por que você acha que no Brasil a preponderância dos grandes bancos é tão grande? Quando você compara com os Estados Unidos, a maior parte do investidor está em corretora independente. Aqui no Brasil está em grande banco. Por que isso acontece? Então, são vários fatores. Acho que o primeiro deles é realmente a questão da educação. Né? Então, com o passar do conhecimento, as pessoas percebem que muitas vezes não faz sentido você aplicar num banco, ao passo que você tem uma plataforma onde você encontra diversos produtos de vários bancos, não necessariamente só daquele banco, com taxas melhores, com garantias muito similares. Então esse acho que é o primeiro passo da educação. Uma outra coisa que ajudou muito é o recurso tecnológico. Então a gente conseguiu realmente aproximar as pessoas de produtos financeiros de uma forma amigável, simples, com um custo muito mais acessível. Né? Até pouco tempo atrás, se você falar de investimentos, as pessoas associavam isso a produtos ou para pessoas ricas. Né? Hoje, a partir com R$30, R$100, o investidor já consegue ter o mesmo nível ou produtos financeiros muito parecidos que o cara que tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões tinha. Né? Então aproximou. A distância entre as pessoas começou a ficar muito menor. Ou seja, hoje qualquer pessoa assalariado que consegue gerar algum superávit mensal é um cliente potencial de vocês. Pô, não só o assalariado, muita gente que já compôs a renda ao longo da sua vida e que quer blindar o seu patrimônio, ou quer ver o seu patrimônio crescer um pouquinho mais rápido. Enfim, eu acho que o espaço aqui é para toda pessoa que tem um pouco de dinheiro. Sim. Na sua opinião, pelo que você observa, o brasileiro ele é ainda muito conservador com investimento, ainda prefere a renda fixa, renda variável você nota um crescimento? Qual que é a sua visão? Então, a minha opinião é que os investidores eles ainda nem sabem muito bem qual é o próprio perfil e as características dos produtos. O que a gente percebe é que com um pouquinho mais de educação, a gente vê aquele investidor que saiu da poupança, aí deu o primeiro passo, veio para o Tesouro Direto, aí depois deu o segundo passo, acabou comprando um CDB, uma LCA, LCI. Então, a gente percebe que ele vem muito cru e vai se educando. Mas, se nós falarmos o crescimento de produtos mais agressivos, que você perguntou da Bolsa, o próprio COI, que é o Certificado de Operações Estruturadas, que é um produto relativamente novo no Brasil, e fundos de investimentos mais agressivos, a gente nota que nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, o crescimento desses produtos, a procura por esses produtos foi maior do que dos outros. E aí, provavelmente, é muito relacionado também a uma queda da taxa de juros. A gente tinha uma taxa de juros que estava num patamar de 14% ao ano, agora caiu para um patamar de 6 e alguma coisa. Então, os investidores estão
procurando mais coisas ou mais alternativas para manter o mesmo nível de rentabilidade que tinham no passado. Entendi. O público mais jovem é naturalmente mais agressivo do que o público mais velho? Não dá para generalizar. Dentro do público mais jovem tem aquele que é mais conservador, tem o mais agressivo, tem o intermediário. Eu não consigo falar que o mais jovem, pelo fato de tá começando, ele é mais agressivo. Não consigo afirmar isso. E o que você vê? É engraçado você notar que o brasileiro, ao mesmo tempo, assim, ele tem medo de bolsa. Você conversa com muita gente, você fala em renda variável, o cara morre de medo. Mas recentemente houve um boom de Bitcoin, por exemplo, como se fosse um investimento garantido. É uma contradição isso ou não? Eu acho que é uma contradição. De novo, eu acho que envolve um pouco da educação para entender relativamente os riscos atribuídos a cada uma dos produtos. E uma pegadinha que todo mundo cai, né? Na verdade, a maioria das pessoas caem, que é aquela máxima ou aquela ilusão de ganhar dinheiro rápido e fácil. Então, o pessoal viu o Bitcoin dobrar, triplicar de valor, falou, é para lá que eu vou, né? Sem ponderar os riscos envolvidos, não só riscos longevidade da moeda, do sistema de intermediação. Então, o poder ou a possibilidade de ganhar dinheiro rápido e fácil acabou comovendo ou motivando muitas pessoas a tomar medidas muito mais arriscadas do que coisas mais palatáveis e seguras. Né? Como vocês, tem outros players que estão vendo essa oportunidade no mercado. Também está se popularizando aquelas corretoras ou casas de recomendação que ficam mandando e-mail para o investidor prometendo o trade do ano, como ganhar 100% risco zero, ou seja, tem muita armadilha também junto com isso, né? Então, é por isso que a gente sempre, desde o início, a gente nós nos propusemos a fazer algo onde o cliente decida o que para ele é melhor, para evitar exatamente esse tipo de conflito. E aí sim, muitas pessoas acabam caindo nessas pegadinhas, de novo, né, pela expectativa do dinheiro fácil. Então a mensagem que a gente acaba deixando, que eu nas lives e tudo mais, não adianta, você tem que estudar, você tem que ter acesso às informações. E hoje o acesso às informações é muito mais simples. E não existe dinheiro fácil, né? Ou seja, não tem ganho fácil sem risco, né? Não tem. E esse cenário que a gente vive hoje, eleitoral, com uma economia ainda tentando se recuperar, isso tira um pouco o apetite do investidor? O cenário poderia estar melhor, uma economia crescendo, uma maior clareza no cenário eleitoral? Como é que você vê isso? Então, o que a gente percebe aqui é assim, né? São duas situações. Primeiro, né, uma economia brasileira que vem sofrendo, patinando ao longo dos últimos anos é muito ruim para nós, pessoas em geral, porque o poder aquisitivo das pessoas acaba ficando mais retraído, né? Menos gente no mercado de trabalho, enfim, isso não é positivo. Agora, cenários como os que nós estamos vivendo nos últimos meses, a gente identifica pessoas com perfis mais conservadores, que realmente tomam medidas mais simples, né? Então acabam aplicando no Tesouro Direto, num fundo DI, realmente para se blindar dessas oscilações. Mas o que a gente percebe é que muita gente, acho que não posso generalizar, mas uma boa parte dos investidores, eles se aproveitam desses cenários de volatilidade. Vê a queda, caiu, comprou, né? Eles veem não só queda de bolsa, né, mas eles veem outras oportunidades. Por exemplo, na renda fixa tem surgido muitas oportunidades pré-fixadas interessantes. E aí, investidores que fazem planejamentos financeiros de mais longo prazo estão aproveitando essas oportunidades para conseguir ter um rendimento ao longo dos próximos anos mais interessante. Entendi. Para finalizar, que dica que você dá para a pessoa que ainda considera a poupança um bom investimento, morre de medo de colocar o dinheiro em uma outra aplicação? Olha, é uma dica simples. Eu acho que o primeiro passo é você entender um pouquinho dos riscos envolvidos em abrir conta numa corretora como a Isinvest, por exemplo. A minha sugestão é, inclusive, que abra uma conta, é de graça. Abre uma conta, dá uma navegada, vê como é que funciona, manda R$100, manda R$200, resgata, vê como é que é a dinâmica de tudo isso para que a pessoa se sinta mais segura. O que eu acho, como mensagem muito importante, é que se a gente toma decisões de investimentos de uma forma um pouquinho mais sensata, a diferença disso ao longo dos anos é muito grande. Então, se a gente falar de um rendimento ou um investimento que te proporcione 2%, 3% de rendimento a mais por ano, se nós falarmos também em termos de custos, você evitar custos
de 1, 2% ao ano em determinados produtos financeiros e você levar isso ao longo do tempo, 10, 15, 20 anos, o que você vai obter de rentabilidade no final é assim uma coisa absurda. Então, as pessoas que se preparam, que planejam, dão uma estudadinha para entender um pouquinho melhor, lá na frente elas vão colher esses frutos. Vale a pena olhar. Legal. Vale Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima.